Bom, pessoal, a partir desse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre, geralmente, a segunda fase dos concursos, que é a prova didática, né? Onde você tem que planejar e executar uma aula para uma banca. Lembrando aqui as dicas gerais, são muito importantes de você ler o edital, e aqui você vai olhar tanto os critérios de avaliação da prova didática, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas também as informações gerais sobre isso. Por exemplo, o que você vai ter disponível para você ministrar sua aula? Vai ter um projetor, né, multimídia, vai ter um computador para conectar, você vai levar só o pendrive, você tem que levar o seu computador, você tem que levar o seu computador e o seu projetor, você só vai poder usar pincel e apagador, não vai ter projetor de jeito nenhum, nem você pode usar. Qual o tempo de execução da aula, qual o tempo mínimo de execução da aula, né? Porque há diferença de concurso para concurso, 40 minutos, no mínimo, menos do que isso, automaticamente reprovado, é uma possibilidade, 40 minutos no mínimo, mas você não reprova, você perde ponto. A aula se encerra em 50 minutos ou em 60 minutos, e aí quando encerra o professor acaba a aula, né, imediatamente, a banca. Enfim, esses detalhes, eles estão expressos, determinados no edital. E o candidato que se inscreve não pode dizer que não sabia dessas informações, porque você aceita o edital quando você se inscreve no concurso. Então, é muito importante que você leia o edital e que você releia para cada fase que você for, né, passando. Esses vídeos sobre a aula didática vão ser divididos em três, né? Inicialmente, a gente vai pensar a aula, depois a gente vai escrever o plano de aula e, por último, a gente vai executar a aula. São, então, os três momentos de pensar essa, né, essa fase do concurso. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Inicialmente, eu trouxe os critérios, deixa eu botar para vocês, os critérios de avaliação, ainda naquele mesmo exemplo que a gente está trabalhando, setor 59, pesquisa educacional, do último concurso da Universidade Estadual do Ceará. E aí, no edital, está determinado esses critérios, né? Então, vamos aqui retomar. Domínio do assunto e coerência com o tema. Lembrem, né? Coerência com o tema, não fugir do tema, saber qual é o conteúdo mínimo que o tema pede. Então, lembrando que o que eu falei lá no começo do curso, né, de que o que a gente estuda e prepara naquela fase de estudo dos pontos e preparação dos pontos serve para todas as fases, né? E aqui especificamente nessa relação escrita e didática, está aqui, porque você analisou qual é o conteúdo mínimo quando você estava se preparando, estudando os pontos, e aí aqui você vai retomar esse raciocínio. A distribuição do tempo de aula em relação aos conteúdos. Então, quanto tempo você dedica para cada conteúdo na sua aula? Então, aqui vai passar por quanto de conteúdo você determina no teu plano, quantos objetivos e como você distribui. Você faz muitos conteúdos e aí você trabalha muita coisa de um, pouca coisa dos outros. Isso é levado em consideração. A atualização, né, do tema, como você sistematiza e sintetiza essa aula, esses conteúdos, né? Como você organiza, você divide, você sistematiza e como você sintetiza, porque você não pode dar conta de tudo, você precisa fazer um recorte, você precisa sintetizar o conteúdo na aula. A sua comunicação, a sua clareza e a sua fluência verbal, né? Se na prova escrita a gente está trabalhando com coerência, coesão e correção linguística, aqui a gente está trabalhando com comunicação oral, então é uma avaliação da comunicação feita de maneira diferente, porque é um outro texto, é um outro gênero textual acadêmico, né? Que no caso a aula. É, as metodologias e as técnicas que você vai abordar, e a gente vai falar um pouco sobre isso, não é porque você está fazendo uma aula, né, expositiva que você não pode trazer uma outra metodologia e técnica mais
atual, né, mais dinâmica. Você não precisa fazer, você pode explicar como você faria, e aí para poder a banca entender. A qualidade e a coerência na execução do plano de aula, né? A qualidade e a coerência, assim, você planejou, você fez o plano de aula, você entregou, você precisa executar o que você colocou no plano de maneira coerente, né? Ou seja, você tem que fazer o que está lá. E de maneira qualizada, né? Qualitativamente positiva, que você realmente faça de maneira positiva o que você colocou ali. Muito bem. Primeira coisa, novamente, sempre naquele raciocínio controlado, estratégico, né? Pensar o ponto sorteado, analisar qual é o conteúdo mínimo que o ponto exige. Retoma esse raciocínio, porque tem que aparecer na aula. Decidir qual a sua abordagem em relação ao ponto, garantindo o conteúdo mínimo que ele exige. Por quê? Porque a aula também tem uma abordagem, não é só o texto. A aula, ela não é só expositiva, assim, no sentido de eu vou só falar os conteúdos, e a sua leitura dos conteúdos, e a sua abordagem em relação aos conteúdos, isso precisa, né, aparecer. Porque mesmo que você não tenha controle sobre isso, aparece. Quando você elabora o objetivo de uma aula, você está imprimindo na aula a tua abordagem, a tua perspectiva, a tua forma de pensar. Depois você vai determinar os elementos da aula, os objetivos, os conteúdos e a metodologia, né? E aí, eu tenho uma tríade aqui: objetivos, conteúdos e metodologia devem corresponder. Então, se eu traço um objetivo, esse objetivo já me diz os conteúdos que eu vou trabalhar e já indica de determinada maneira qual a metodologia que eu vou executar. Então, você precisa pensar isso articulado. Eu tenho um objetivo, eu tenho um conteúdo, eu tenho metodologia. Objetivo 2, conteúdo 2, metodologia 2. E assim eu vou elaborando, né? Aí eu pus aqui uma observação, raciocínio assim, um objetivo exige um conteúdo que se materializa numa ação, ou seja, numa metodologia. Então, aqui eu pus um exemplo. Eu tenho um objetivo, compreender o que é pesquisa científica. Objetivo. Qual é o conteúdo? Eu vou aqui, se o meu objetivo é compreender o que é pesquisa científica, o conteúdo só é de ser pesquisa científica, definir e dizer as características. Por isso que eu estou dizendo que o objetivo, ele determina o conteúdo. E as metodologias. Aqui a metodologia, obviamente, não está pré-determinada pelo conteúdo, mas você tem mais ou menos ali uma indicação. De toda maneira, a metodologia tem que se relacionar com o conteúdo. Uma atividade avaliativa diagnóstica, nuvem de palavras ou um quiz, né, que eu posso fazer, depois um quadro sintético com resultado disso para ser discutido com os alunos. Aí eu tenho aqui um objetivo, um conteúdo e uma metodologia que se correspondem no meu plano. E quando a banca vê isso, ela percebe que você sabe elaborar um plano de aula, e aí, ao saber elaborar um plano de aula, você sabe como funciona uma aula, você tem conhecimento sobre como se dá, se ministra uma aula. E aí eu trouxe aqui a possibilidade de desenvolvimento da aula. Você tem o que a gente chama de um movimento clássico de uma aula. Qual é? Você tem a preparação, introdução da matéria, o tratamento didático da matéria nova, a consolidação e o aprimoramento dos conteúdos e habilidades, a aplicação, o controle e a avaliação, né? Tem concursos que colocam a avaliação como um critério, né, de avaliação da sua aula. Então, você fica obrigado a colocar a avaliação. Mesmo que não haja essa obrigatoriedade no teu plano de aula, coloca uma avaliação, porque o raciocínio da aula é esse, né? Por mais que você não siga todos esses passos, que são os passos clássicos da aula, mas que você tenha uma introdução, essa introdução seja uma retomada, seja uma busca de um conhecimento prévio dos alunos, a aula em si, no sentido do conteúdo novo que você vai apresentar, a consolidação desse conteúdo novo, ou seja, atividades de consolidação e a avaliação. A avaliação para você ver se o aluno aprendeu aquilo que você planejou para aquela aula, a avaliação tem que ser da aula,
e também se o teu planejamento, ele foi bem feito, né, se você a avaliação avalia o aluno, mas avalia também o professor, se você planejou uma aula consistente, se as atividades que você escolheu, foram interessantes para os alunos, se eles se engajaram, se eles entenderam, você avalia tudo isso mediante a atividade que você realiza, né. E aí aqui eu trouxe um ciclo de aula, né, assim, que mais ou menos se encaixa em qualquer aula. É claro que você não precisa seguir todo esse ciclo. Por exemplo, você não necessariamente precisa fazer uma avaliação diagnóstica como introdução da aula, mas você pode fazer uma conversa, né, que de certa forma também funciona como um diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos, né, mas eu pus esse movimento que é mais ou menos o que eu faço, né, quando eu participo dos concursos. Então vamos aqui, introdução, aí você introduz a sua aula com agradecimento inicial e a sua apresentação, você apresenta os objetivos da aula, né, e aqui nos slides você coloca, claro, e você determina o procedimento. Essa determinação do procedimento é muito importante, porque existem professores que resolvem fingir que estão numa situação real de aula e fingir a interação com os alunos. Eu não recomendo. Eu acho que essa atitude infantiliza o profissional. Eu recomendo que você estabeleça o procedimento com a banca da seguinte maneira: eu vou apresentar a parte expositiva da aula e os momentos das atividades que seriam dialogadas numa situação real, eu vou explicar como eu faria. É assim que eu faço, eu digo isso para a banca e aí eu começo minha aula, e quando eu tenho uma atividade que seria dialogada com os alunos, eu explico a atividade, explico a minha intenção com aquela atividade e sigo depois a aula normalmente a partir dos slides que eu estabeleci como conteúdo. Tem dado certo, né? Eu tenho passado nos concursos e tenho tido boas notas a partir dessa perspectiva, que eu acho mais consistente, para você não se infantilizar inventando interação que não existe na aula. E aí você estabelece então com a banca esse procedimento, eles não respondem, mas você diz o que você vai fazer. E você diz também para a gravação, porque as aulas geralmente são gravadas, e aí você diz para a gravação como é que você está estabelecendo o procedimento daquela aula que você está fazendo. Aí você inicia então a aula, e aí você pode fazer na introdução uma avaliação diagnóstica, como eu falei, né, que se encaixa nessa preparação e introdução da matéria, e aí uma atividade inicial e simples, que sirva para introduzir os conteúdos para a aula ou para retomar conteúdos passados necessários para a aula. E aí depende do conteúdo. Então, por exemplo, gente, a gente vai fazer uma nuvem de palavras online, na verdade, voltando um passo, né? Eu proporia aqui como avaliação diagnóstica uma nuvem de palavras que os alunos responderiam online, né? Colocariam uma palavra que responde a tal pergunta, e aí depois a gente exibiria a nuvem de palavras feita, né, pelos alunos a partir do que eles indicaram. Caso não fosse possível trabalhar com a internet, a gente faria essa atividade no quadro, onde eles escreveriam a palavra que eles acham que responde a tal questão. E a partir disso, nós retomaríamos os conhecimentos prévios dos alunos para poder dar seguimento à aula. Pronto. E aí você tem uma atividade com nuvem de palavras, com internet, uma metodologia mais dinâmica, mais dialogada, que você explica para a banca e segue a sua aula. E aí você tem, então, a exposição, né? Exposição 1, do conteúdo 1, fecha o ciclo de exposição, a exposição do conteúdo 2, fecha um segundo ciclo de exposição, a exposição número 3, fecha um terceiro ciclo de exposição. É possível você fazer uma atividade intermediária, né? Aqui eu boto aqui entre a primeira e a segunda exposição, eu ponho uma atividade intermediária, entre a segunda e a terceira eu ponho uma atividade intermediária, sei lá, é uma questão que você abre de debate, aí você diz, nesse momento, proporia essa questão como atividade intermediária para debater os alunos e perceber como está acontecendo o entendimento do conteúdo da aula para que eles chegassem a tal resultado, não sei, e seguiria a aula, né? Enfim, é uma possibilidade.
Tudo depende, gente, do tempo, do conteúdo, né? Tudo depende disso em relação a como você faz essa aula. Depois, uma síntese da aula, né? Você terminou a aula, você sintetiza, e aí essa síntese pode ser uma retomada dos conteúdos, né? Dizer, nós falamos sobre isso, sobre isso, sobre isso, e um fechamento. Depois a avaliação da aula, que aí você faz uma atividade avaliativa sobre aquela aula, isso é muito importante. Não é uma atividade para o aluno entregar na próxima aula. Não é uma avaliação formativa do semestre, não, é uma atividade para a aula. Em grupo, os alunos vão discutir tal questão e depois vai ser discutido no grupo maior. É uma atividade para aquela aula, que avalia a aula. Estou sendo repetitiva, mas isso é muito importante. Depois, a retomada dos objetivos. Isso daqui é algo que eu faço para ganhar tempo, se necessário. Aquele slide que eu apresentei lá no começo com os objetivos, ó, tá aqui. Eu repito esse slide aqui. E aí, se tiver sobrando tempo, por exemplo, eu tenho que dar uma aula de no mínimo 50 minutos. Eu tô com 48 minutos, mas eu já acabei. E aí eu tenho 2 minutos que eu tenho que fazer. Eu uso esse slide. Como é que eu faço? Eu uso aquela versão de exibição de slides, que é a versão do apresentador, que eu posso pular um slide, né? Que a banca não vê, ela só vê o slide central que está em exibição, mas eu vejo o que está em exibição, o anterior, o próximo e as anotações. E aí, se eu precisar, eu uso esse slide de retomada dos objetivos. Eu boto os objetivos novamente e digo: esse objetivo foi cumprido, né? Que a gente fez isso, isso e isso, etc e tal. Esse objetivo foi cumprido porque a gente fez isso, isso e isso. E aí eu ganho o tempo que eu estou precisando para encerrar a aula no tempo certo, né? Para fechar os meus 50 minutos. Então, isso aqui é uma dica que você pode fazer. Esse slide de, vamos dizer assim, de backup, de plano B, caso você precise de mais tempo. E usar o modo de exibição do apresentador, né? É interessante porque você faz esse controle de quanto tempo falta, de qual é o próximo slide que vem. Se você já usou muito tempo, você pula algum slide, né? Você não deixa a banca perceber que você está fazendo esse ajuste na sua apresentação. Terminado, você novamente agradece. É de um polimento, uma educação à humildade, você agradecer a banca no começo, né? Pela atenção que ela vai dar à sua aula, e você agradecer no final pela atenção que ela deu à sua aula. Aí você mostra as referências usadas no slide e encerra. Você pode fazer o agradecimento depois das referências também, né? Muito bem. Em relação aos conteúdos, né, que é muito importante como a gente organiza os conteúdos da aula, você tem que lembrar que cada objetivo pode organizar um ciclo de exposição. Então, eu tenho um objetivo e esse objetivo me obriga a trabalhar 2, 3 conteúdos. Então, esse objetivo eu fecho um ciclo de exposição. O ciclo de exposição ele deve funcionar como o degrau de uma escada. Então, eu trabalho um conteúdo porque ele é base para o próximo conteúdo, que é base para o próximo, que é base para o próximo. Então, eu tenho uma hierarquia de conteúdos. Os objetivos vão se organizar assim, bem como os conteúdos, numa hierarquia, né, para o entendimento do aluno, sempre pensando no aluno. A culminância é o momento que a aula alcança seu fechamento, né? Aqui na metáfora dessa escadinha é o topo, né? Então você culmina a sua aula, você fecha, você encerra quando você alcança os objetivos que você traçou, né? Aí quando você alcança o topo, você precisa avaliar a caminhada. Por isso a avaliação no final ela é obrigatória para toda aula precisa de uma avaliação no final. E ela tem o objetivo de possibilitar o entendimento de se os alunos alcançaram os objetivos e avalia também o trabalho do professor, a gente já falou sobre isso. A gente vai ver no próximo vídeo sobre a elaboração do plano de aula, como a gente escreve os objetivos, como a gente apresenta isso num texto, né? Como é que o texto do plano de aula vai ser organizado para você entregar
para a banca, né. Eu espero que o vídeo tenha sido interessante e que a gente siga aqui na nossa caminhada. Até já já.